E aí, olha nós aqui, sexta-feira, né, dia do nosso canal. E a gente não poderia deixar de passar esse Setembro Amarelo, né, gente? É isso que a gente vai falar hoje, sobre o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo, né? Essas cores que foram criadas para os meses têm um significado, e é isso que a gente vai falar, né? É o combate ao suicídio, né? Isso é um tema muito importante. E hoje eu quero falar para vocês que ele estava comigo aqui nos canais passados, acho que foi no passado, e agora ele vem de novo para a gente falar sobre isso, tá? Dr. Domingos Timóteo Ferreira, psiquiatra, né? Meu psiquiatra e meu amigo, então ele vai estar hoje falando sobre o Setembro Amarelo, o combate ao suicídio. Né, doutor? Olá, Ana. Olá, pessoal. Um grande abraço para todos, um prazer enorme a gente... Já é a segunda vez, né? Isso, é a segunda vez a gente aqui, um prazer enorme a gente se encontrar para falar de coisas tão importantes, né, Ana? Importantes e muito complexas. O suicídio é uma das principais causas de morte, a segunda causa de morte no mundo entre os 15 e os 29 anos de idade, né? É uma realidade que está no planeta inteiro, em todas as culturas. E é um tema que precisa ser visto. A campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, vem justamente para isso, para que a gente abra o tema, abra espaços de compreensão, de diálogo e de difusão dessa ideia de previsão. De prevenção, desculpa. Ainda é um tabu para muita gente falar do suicídio, né? Ainda se tem muito o mito de que é melhor não falar disso para não dar ideia. Hoje nós já sabemos que isso não é verdade, que é importante que a gente trate do tema de maneira clara, de maneira, né, apropriada, para que mais pessoas estejam capacitadas a saber socorrer, agir diante de uma situação onde alguém tem aí uma ideação suicida. Gente, o doutor, ele também tem uma formação na parte de direito, né? E assim, juridicamente falando, você acha que existe alguma lei, alguma coisa que proíbe a mídia de divulgar o suicídio? Porque eu andei lendo, Tim, sobre isso, que existia por trás de toda uma mídia que não fosse divulgado casos de suicídio para que não fosse propagado essa, né, que todo mundo, como é que eu posso te dizer, chamasse atenção para isso e que as pessoas aumentasse o número de suicídio pela propagação do suicídio na mídia. Isso existe? Isso, existe sim. Existe a questão de incentivo e de, vamos dizer assim, glamorização muitas vezes do suicídio, né? Isso é um fenômeno já conhecido que às vezes pode tomar conta, principalmente entre os jovens, né, de que determinada personalidade, determinado sujeito exposto na mídia cometeu suicídio ou tentou suicídio. Isso pode ser, conforme a maneira em que é divulgado, pode ser até glamorizado e incentivado. Mas a forma correta, né, de falar do assunto de maneira clara, trazendo esse aspecto de prevenção, ela é muito importante, né? E como é que a gente poderia prever? Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta como leiga, tá? Eu descobri que um amigo, que uma amiga, que a minha irmã tá com uma tendência a isso, a suicídio, tá depressiva, tá triste, e chegou até mim de uma forma que eu identifiquei isso. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa próxima? Eu sei que tem o lado do psiquiatra, tem o lado do psicólogo, mas uma pessoa que está tão próxima a você, porque muitas vezes a gente não detecta nas pessoas que estão próximas da gente. Quando a gente vê, a coisa já aconteceu. E quando a gente conseguir detectar, o que a gente poderia fazer para ajudar? Por isso, Ana, que a tua pergunta, já desde o começo, vendo assim, detectei, percebi que está triste, que está isolado, que está com ideação suicida. Esse é um primeiro grande ponto, né? É a percepção e a possibilidade de oferecer uma ação em rede, né? Até a chegada aos profissionais, psicólogo, psiquiatra, médicos, assistentes sociais, pessoas habilitadas a lidar, a gente tem aí essa possibilidade de atuação, oferecer ajuda, estar presente, né? Deixar claro para a pessoa que ela não está sozinha. Então, muitas vezes, a gente
fica pensando realmente o que fazer, como fazer. Não há nada mágico, é a presença, é a atitude de apoio, de incentivo à busca estruturada, né? Nós temos aí que mais de 90% das pessoas que tentam e cometem suicídio, elas têm algum tipo de sofrimento mental mesmo, de patologia, né? Ou depressão, ou transtorno bipolar, esquizofrenia, né? Também relacionado aos infortúnios temporários, né? A questão da dificuldade financeira, o luto, né? Nós tivemos aí agora, bem recente, essa pandemia que assustou muita gente. Então, a gente tem o adoecimento mental e circunstâncias, né, que acabam levando à tentativa e ao suicídio. Então, detectou, olha, meu amigo está mais depressivo, está falando de morrer, está falando de desaparecer, está falando que não aguenta mais. Às vezes a pessoa não diz, olha, eu vou me matar, ela diz, eu não aguento mais, eu tenho vontade de sumir, de desaparecer, eu queria só entrar no mato e sumir. Então, é hora de oferecer ajuda, né? É importante a gente saber, estima-se aí que de cada 10 suicídios, 9 seriam, né, seria possível a prevenção, né, através da rede social, do apoio, da busca dos profissionais. Isso nos deixa também importante essa estatística, porque nos faz entender que tem uma parte que talvez a gente não tenha o alcance de prevenir, mas a grande maioria sim. E aí está muito ligado à questão de atenção, né? Atenção social a esse sentido de grupo, né? A gente acaba muitas vezes mantendo sistemas e mecanismos de pressão, de estresse, de ansiedade, né? A gente mesmo provocando, às vezes a gente, sei lá, como cidadão provoca o outro, pressiona, queixa, a gente vai, e de repente alguém que tenta ou suicida, a gente acaba dizendo, poxa, por que fez isso? E muitas vezes a gente acaba não percebendo como a sociedade toda é ator, todos nós somos atores no suicídio. A gente pode dizer isso que é uma doença silenciosa, a depressão que te leva ao suicídio? Porque muitas vezes a gente não consegue realmente detectar que aquela pessoa está precisando de ajuda. A depressão é apenas uma das patologias associadas aí frequentemente ao suicídio. Mas nós temos também a esquizofrenia, o transtorno bipolar, nós temos o uso de substâncias, né, as dependências químicas, que também se relacionam muito ao suicídio, né, relacionadas. E sim, a gente pode entender que é um fenômeno que está acontecendo aí, que é muito, né, prevalente. Nós temos uma estimativa aí de 30 mil mortes anualmente, né? 30 mortes por dia no Brasil por suicídio. Né? Seria assim um suicídio a cada 40 minutos, em torno de 800 a 1 milhão de pessoas anualmente perdem a vida por suicídio, e para cada suicídio consumado a gente tem uma estimativa aí de 20 tentativas. Então a gente vê assim, são muitas pessoas em sofrimento, né? Em sofrimento psíquico, em sofrimento emocional. Tem toda uma série de estruturas, né? A desigualdade na distribuição de renda, as dificuldades financeiras, os problemas sociais, a violência, as substâncias, né? O uso de substâncias que tanto graça, e a violência urbana, né? Então a gente tem uma série de fatores que eles estresse do dia a dia, né, da nossa vida, precisam ser melhorados, e o suicídio é vamos dizer assim, a ponta da lança, mostrando que quantas coisas a gente tem para melhorar enquanto sociedade. Quase todo mundo já teve aí um dia de ver assim, não estou aguentando. O que nos faz ir para frente, né? A rede social, a possibilidade de ter laços significativos, trocas afetivas importantes, né? Se sentir apoiado, se sentir amparado, se sentir parte de alguma coisa importante, né? Poder ter recurso para sustentar a família, para sustentar a si próprio, e ter acesso, sobretudo, aí ao sistema de saúde e a possibilidade de cuidar disso também. O doutor Timóteo já é psiquiatra há muitos anos. E eu vou fazer uma pergunta para ele, claro que a resposta deve ser sim, mas como é para ele entender
que uma pessoa chega no consultório dele e diz assim, de cara, eu estou pensando em tirar minha própria vida. Você já deve ter escutado isso, não só indiretamente. Mas você já escutou realmente isso? Sim, é bastante frequente. Uma coisa importante, que é até um mito no suicídio, que as pessoas dizem assim, quem quer se matar não fala. Não fala, exatamente. E fala assim, né? E até com bastante franqueza, né? O paciente que está em sofrimento, ele diz, eu não aguento mais, eu estou pensando em tirar minha vida, em me matar. Às vezes até relata já tentativas, né? E eu te digo assim, no contexto do atendimento, quando a pessoa me diz isso, eu fico contente. Porque ela está botando para fora o que ela está... Porque eu digo assim, ela está no lugar certo para dizer isso, né? Para a gente poder acolher isso, para a gente não ver isso, para a gente não olhar isso como fraqueza, não dizer só para com isso é falta de Deus, isso é fraqueza. Não, ela está no lugar certo para a gente dizer, a gente compreende isso e tem saída para isso, tem ajuda para isso. Né? Tem pessoas, tem estruturas, tem instituições, tem medicamentos, tem uma série de estratégias para a gente utilizar e ajudar essa pessoa. Então, quando ela diz assim, eu acho que o meu caso não tem jeito, eu digo, só de você estar aqui já mostra que alguma coisa já começou. E aí no macro, né, no coletivo, nós temos a campanha, né, iluminando monumentos, fazendo entrevistas na mídia. Eu acho que essa campanha é tão importante, principalmente depois da pandemia, né? Eu acho que a gente teve muitos casos depois da pandemia, que não foram divulgados na mídia, claro, mas eu pelo menos soube de 3 pessoas que nessa pandemia, que eu disse assim, não acredito que essa pessoa fez isso. Entendeu? Então eu acho que a pandemia também... Eu gostaria, Ana, de falar de um aspecto que, assim, que para mim é dos mais importantes, né? Ajudar as pessoas a ter acesso à educação, à qualidade de vida, à melhora nos relacionamentos, é a grande prevenção de, não só do suicídio, mas de inúmeras doenças. Mas pensando no suicídio, eu gostaria de dar só um exemplo. Então, um dos fatores relacionados ao ato, à intenção, à tentativa e ao suicídio, é a ocorrência de violência e abuso na infância. Então, só daí a gente vê assim, olha, se a gente tem hoje um jovem aos 17 anos suicidando, por quê? Porque foi abusado, passou por violência física, psicológica na infância, a gente vê assim, olha, essa prevenção começa lá atrás, lá com outra geração, né? Começa também com a gente pensando em distribuição de renda, né, em oferecimento de acesso à educação, à saúde, à melhoria dos aparelhos do Estado, né, do judiciário, das instituições, do Conselho Tutelar. Então veja que eu digo assim, o dia que a gente conseguir prevenir os suicídios é quando a gente vai estar funcionando muito bem como um todo, não só prevenção de suicídio, quando a sociedade estiver mais organizada, de uma maneira sensível, estruturada, e aí realmente acontecendo o que precisa, né? Que cada pessoa tenha um espaço e condição de ter a sua vida de uma maneira adequada. É verdade. E esse ano, gente, é um ano eleitoral, né? Um ano que os políticos estão aí, que a gente vai eleger presidente, governador, deputados, enfim. E eu te pergunto, o SUS não tem psiquiatra, né? Tem, o SUS tem. Por que é tão difícil conseguir uma consulta com psiquiatra no SUS? Porque tem poucos? Eu te digo assim, o SUS tem cumprido um papel muito importante, né? Na esfera psiquiátrica Só e geral. Importante, porque assim, eu sei que tem muita gente que não tem condições de pagar um psiquiatra e recorre ao Sistema Único de Saúde. Mas é tão difícil você conseguir o Sistema Único de Saúde. Por favor, senhores presidentes, governadores aí, me escutem. Isso. Até o que eu sei te dizer, né, assim, o SUS tem cumprido um papel importante e é muito... Até para a gente pensar nesse contexto macro e micro, a gente teve assim, os psiquiatras e psicólogos dão conta já lá na ponta do fenômeno. E nós temos toda uma série de ações que depende da sociedade como um todo, né? Então, a gente
precisa saber pensar nisso. Você falou muito bem, olha, o ano aí é de eleição, todo tempo a gente aí tendo a oportunidade de, a cada período de eleitoral, renovar os nossos representantes, ver quem está contribuindo e não deixar de trazer também a nossa responsabilidade individual, né? Não só no voto, mas sim, no dia a dia, como você diz, né? A gente às vezes lamenta de pensar, nossa, esse jovem suicidou, mas quando ele está no estresse, quando ele está na dificuldade, a gente não estende a mão, né? Então a gente talvez quer que tenha um resultado diferente sem modificar a nossa compreensão. Eu gosto de dizer assim, Ana, o suicídio ele é um indicador, né, do quanto a gente precisa melhorar. E a gente vai aí tendo cada um tem a sua contribuição a dar. Eu acho assim que também é muito da tua criação, como você foi criada. Por exemplo, é notório, todo mundo sabe que eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, mas nunca passou pela minha cabeça isso, sabe? Eu não sei se devido ao espiritismo, que eu cresci numa família espírita, e eu conhecia, né, o que era um suicídio na visão espírita, que isso, se me perguntar assim, claro, tem aqueles momentos que a gente está mais depressiva, mais triste, mas eu tento logo renovar. Eu tento logo mudar aquele clima e fazer alguma coisa. Claro que a gente não é de ferro, mas nunca passou isso na minha cabeça, graças a Deus. Isso, aí a gente entende que as experiências são muito particulares mesmo, né? São muito, não dá para a gente entender o que está se passando com o outro só com as nossas experiências, senão a gente às vezes até nem entenderia muitas coisas. E o importante é saber isso, que se a gente oferece o amparo, a ajuda, a sinalização, se as instituições funcionam, se a gente tem atenção aí no contexto do trabalho, da escola, da vizinhança, das amizades, a gente tem maior chance de surpreender o desenvolvimento ali da ideia suicida e até ajudar a pessoa a sair dessa onda. Então é isso, gente. Eu vou deixar a última palavra agora com o Dr. Domingos, para ele deixar uma mensagem para vocês, né? Aí a gente finaliza o canal, mas lembrando que Setembro Amarelo, vamos combater o suicídio, vamos olhar para o nosso próximo, para o outro que está pelo menos na nossa casa, se ele não está precisando de uma ajuda nossa, né? Porque às vezes a gente não olha para o outro, e o outro às vezes está do nosso lado, não é isso? Vamos deixar uma mensagem aqui sobre o suicídio. A minha mensagem é assim, não espere para saber se alguém está precisando de ajuda. Todos nós estamos precisando de ajuda, né? A gentileza, o amparo, a boa palavra, a atenção para com o outro, o oferecimento de presença de qualidade deve ser feito todo o tempo com todas as pessoas, né? Se a gente for só olhar assim, aquele ali está mais triste, eu vou dar mais atenção para ele, talvez a gente vai se enganar muito. Então, eu acho que um padrão, uma maneira muito sensível e direta é assim, seja assim com todo mundo, né? Porque não vai estar identificado em ninguém. É muito comum no suicídio a gente dizer, poxa, mas aquela pessoa ela era tão alegre, ela era tão contente, talvez não era aquela pessoa que a gente ia imaginar que ia ter um desfecho suicida. Então, ser gentil, sensível, oferecer apoio, amparo, né, presença de qualidade, né, ajudar para que a pessoa consiga ventilar sentimentos, satisfazer necessidades, é um bom caminho para com todas as pessoas. Setembro Amarelo é um tempo de reflexão e que a gente reflita sobre a nossa saúde mental e de quem está perto da gente em atitudes positivas. Obrigado, Ana. Doutor Timóteo, muito obrigada mais uma vez no nosso canal, né? Eu quero te agradecer pelo carinho de sempre. E é isso, gente. Se você gostou do nosso canal, curte aí, compartilha, ativa o sininho no YouTube, tá? Vou deixar também o telefone de contato do doutor, quem precisar aí, por favor, entre em contato. Ou me chame no Zap, me chame nas redes sociais, que eu passo direitinho as informações sobre o contato dele e aonde que ele está trabalhando, o que você pode fazer. E se você tem alguém em casa, olhe para o seu ente querido, olhe para os seus amigos com carinho, sabe? Esse não é só um Setembro Amarelo. Eu acho que todos os meses são amarelos, são azuis, são vermelhos,
mas em especial nós estamos no Setembro Amarelo. Tá, pessoal? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tá? Um bom final de semana e na semana que vem tem mais Ana Lô para vocês.